Oi, boa tarde. Hoje eu vou te mostrar por que obedecer. Obedecer por quê? Em Êxodo 4, 19, 19 não, perdão, 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem ontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor, contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, seu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei a tua boca, e eu serei com a sua boca, e com a sua boca ensinarei-vos o que haveis de fazer. Eu te ensinarei, Moisés, o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo, e concederá que ele te será por boca, e tu será por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com o que farás os sinais. Mais à frente, bem aqui na frente, no 5, 22, então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Por que, desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por mão poderosa os deixarei. Gente, eu tô sem óculos. Por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Olha, a pergunta central foi: por que obedecer? Você lembra um pouquinho antes, nesse mesmo texto, quando eu estava lendo, que a ira do Senhor se acendeu por ele estar falando com Moisés? Ele estava diante de Moisés, ele tinha acabado de falar assim: Moisés, o que é isso que está em sua mão? E ele disse: uma vara. E ele falou assim: joga no chão. Moisés obedeceu e jogou no chão. Quando ele jogou a vara no chão, virou-se uma serpente. E ele começou a correr da serpente com medo, e o Senhor falou assim: Moisés, pegue a serpente pela cauda. E quando ele pegou, se tornou novamente uma serpente. Ele disse: Moisés, agora coloca a mão sobre o teu peito. E quando ele colocou a mão sobre o peito dele, a mão dele se tornou esbranquiçada, de tão leprosa. E depois ele disse: Moisés, põe novamente no seu peito esta mão. E a mão dele se tornou como todo o corpo. Nossa, gente, ver os milagres de Deus como Moisés viu. Moisés, que era um homem de falas pesadas, de línguas, boca. E na nossa atualidade, vamos dizer que Moisés não era a melhor pessoa, né? A pessoa mais culta, a pessoa mais apropriada para Deus usar. Mas Moisés foi uma das pessoas que Deus escolheu para mostrar e demonstrar os teus grandes sinais. Nós conseguimos ver isso na nossa atualidade, Deus pegando pessoas pequenas, que não sabem falar, que muito mal têm estudos.
E Deus pega essas pessoas para mostrar que Ele é Deus, porque o poder dele de nada é comparado. Não tem ciência, não tem sabedoria, por mais que tudo veio dele. Tudo que nós temos acesso hoje, toda a sabedoria, ciência, física, matemática. Você está vendo a matemática? Você enxerga a matemática? O que foi? Foi uma máquina que criou a matemática? Não. Foi a sabedoria divina do céu que criou e que demonstrou como ele fez tudo, como ele criou o mundo, como ele mediu, como ele separou, como ele pesou, qual foram as medidas. Deus é perfeito, não tem como explicar, né? E o Senhor, com Moisés, retomando o subtópico de obediência, a desobediência é algo que desagrada e acende a ira de Deus de forma que se não dá para pesar, de que se não dá para medir. Deus tinha uma missão com o povo, Deus tinha uma missão com Moisés para cumprir sobre Moisés, e quando Deus ele fala que tem sobre alguém algo, ele vai fazer sobre alguém algo. Ele não vai passar aquilo, ele não vai tanto que ele envia o irmão dele para ser porta-voz dele, não para fazer aquilo que ele queria fazer através de Moisés. O que ele queria fazer através de Moisés, ele fez através de Moisés. E da mesma forma somos nós. Porém, a única coisa que nos afasta de receber e de acessar a bênção do Senhor é a desobediência. E a desobediência para nós, ela não chega com algo, com uma concessão muito grande. Muitas das vezes Deus, para Ele te ensinar você a obedecer, vai ser pequenas obediências. Ele vai te pedir que pequenininhas obediências, coisas pequenas. Faz isso, pega aquilo outro. Olha, hoje eu posso dar um grande exemplo, porque essa noite, essa madrugada, Deus, Ele falou que eu tinha que fazer algo. E quando deu o horário, dei uma desculpa e não fiz. E quando eu acordei hoje, eu acordei mal. Às vezes a gente acha que uma coisa substitui a outra. Não, uma coisa não substitui a outra, tá? O que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Você não tem que achar que é grande, que é pequeno, que é isso, que é aquilo. Você só tem que fazer aquilo que Deus manda fazer. E o que você quiser fazer a mais, você faça. Mas os seus esforços, já escutou essa música? Não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando eu aprendi a descansar. Eu amo esse louvor. E, retomando, e eu não fiz isso. Quando eu acordei, eu acordo muito cedo, aí hoje eu ainda, por mais que eu levantei de madrugada, eu orei, mas Deus ele tinha colocado no meu coração de orar um determinado horário, por determinado propósito. E depois eu levantei outro horário, orei, mas só que a voz de Deus, a ordem de Deus era que eu orasse aquele horário, que eu fizesse aquilo, por aquilo que Ele tinha falado para eu fazer. E eu não fiz. E hoje o meu dia foi um dia bem mais assim, porque Deus ele guia o meu dia desde o início, de eu acordar, de eu me manter em pé, de eu estar tranquila, de eu estar em paz. E o meu dia foi um dia mais, porque eu acordei, quando eu fui ver o horário que eu acordei, nossa, eu já fico mal-humorada quando eu vejo que eu levantei muito tarde, ou passei do horário, isso me deixa mal. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te moldando, não é por nós, é por Ele. É por Ele que Ele te faz dar um pouquinho mais de pressão nas coisas que Ele tem planejado. Porque a gente acha que a gente vai conseguir tudo de mão beijada, mas não é tudo de mão beijada. Tem sacrifício. Mas com Deus, você já viu o que é sacrifício com Deus? O sacrifício com Deus é tão gostoso. Não é igual aí no mundo que eu vejo que as pessoas dão 10 mil voltas e não alcançam. Deus faz dar 7 voltas e você alcançou. E nem quando você dá 7, é você que alcançou. É o Senhor que fez. E eu vi que o meu dia ele ficou desregulado. E como alcançar o favor de Deus é confessar ao Senhor. O Senhor me perdoa. Eu sei que eu deveria ter feito o que o Senhor mandou. E o quanto a desobediência te desagrada. O povo de Israel, eles murmuravam. Aqui no versículo anterior, nós vemos que o Senhor manda
Moisés ir falar com o faraó? Você acha que Deus ele não poderia fazer de imediato o que ele tinha feito? Porque Moisés, quando Deus ele liberou a palavra para ele já trouxe as incertezas para Deus. E se não der certo? E se? Moisés, eu vou fazer isso. E se? Moisés, aquilo. E se? Obviamente, Deus precisava ainda tratar algumas coisas em Moisés. Só que Deus, ele tratou com Moisés no meio do caminho. Moisés, ele foi agindo e fazendo a vontade de Deus e Deus foi tratando com ele. Chegou uma hora ali, de tantas vezes que ele foi e não obtinha resultado, ele voltou a Deus e falou: Senhor, por que o Senhor me abandonaste? Por que o Senhor quer maltratar este povo? Deus não estava maltratando o povo. Deus estava tratando do povo, Deus estava tratando de Moisés, Deus estava tratando da confiança de Moisés, a confiança que Moisés precisava ter na palavra de Deus, no que ele tinha para fazer. Tanto que Deus ele veio com Moisés com grandiosas coisas, grandiosos milagres, porque aquele povo era um povo difícil mesmo. Mas só que com as coisas de Deus não existe barganha com a obra de Deus. E o povo, quanto mais se desviava, mais ficava longe do propósito. Quanto mais desobedecia, mais estava longe do propósito. Quando o povo mais adorava outros deuses, mais eles ficavam longe do propósito. E para um povo que tinha um percurso de dias, se torna anos, até que muitos morrem e nem acessam. E eu quero liberar uma palavra para você hoje. Que você seja essa porta-voz de Deus. Que você seja a pessoa que, quando escuta a voz de Deus e o ordenar de Deus, você acate a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Mesmo que aos teus olhos isso te traga medo, mesmo que aos teus olhos isso te traga algumas incertezas, mas eu preciso te dizer, a única coisa que vai te afastar de Deus é a desobediência. As únicas coisas que afastam pessoas de acessar grandiosos milagres é a desobediência. E muitas das vezes você pode estar achando que pequenas concessões não atrapalham a obra de Deus. Você pode estar achando também que a obediência vai começar com uma grande obediência, com algo grandioso. Não, a obediência vai começar com coisas pequenininhas no seu dia a dia, que você terá que obedecer. Porque se você não obedece uma coisinha aqui, que Deus pede, será que você vai obedecer quando... Será mesmo? Deus é perfeito, gente. Nada se deve ser questionado. Mas Ele te dá o acesso ao perdão, o acesso ao arrependimento, a confessar a Ele, né? Se confessar a Deus é algo grandiosíssimo. E Moisés, ele precisava ser tratado por Deus, e ele foi tratado por Deus. O povo, ele precisava ser tratado por Deus, ele foi tratado por Deus. Pouquíssimos entraram na Terra Prometida, todos nós já conhecemos a história de Moisés, até as nossas criancinhas da igreja já conhecem. E eu queria te deixar essa palavra para você ser forte, ser corajosa, ser a mulher desse tempo, ser a mulher dessa geração, que se levanta, que ora, que busca, que faz a vontade de Deus, que se põe alinhada diante dos propósitos de Deus, por mais que o mar esteja na sua frente. E a única forma de você passar será Deus abrir o mar. Abrir o mar. Sabe o que é abrir o mar? Abrir o mar, dividir as águas, tornar seco a sua passagem, atravessar, e quando os teus inimigos tentarem te perseguir, Jesus fechar o mar com todos eles dentro. Seja essa mulher corajosa, porque Deus ele é a favor dos que obedecem, dos que são corajosos, do que temem, tá? E que a pressão, não só a pressão te faça obedecer. Não seja a pessoa que só funciona por base de pressão. Não seja a pessoa que só vê Deus quando você precisa muito, quando você chora e se derrama. Você deve fazer isso todo o tempo,
mesmo não precisando tanto de um milagre naquele momento. A sua rotina com Deus vai dizer quais os seus passos em Cristo. Você pode regozijar da esperança, do amor, da presença de Deus a todo momento, a todo tempo. E não só apenas quando você, depois de muitos dias sem orar, sem falar com Deus, sem reverenciar a presença dele que está ao teu lado, ao teu redor, cuidando, zelando por você, cuidando dos seus bens, da sua família, da sua vida, do seu futuro, você ser ingrato o suficiente de ficar dias e dias sem falar com ele, sem se deitar no colo dele, sem orar com ele. E depois Deus te pressionar para tentar e conseguir tirar alguma fala de você. Você sabe que o Espírito Santo de Deus, ele é ciumento e ele sente a nossa falta. Somos filhinhas de Deus, mas também devo te explicar que Deus, ele não cria filhos mimados. Ele cria filho para o futuro, que sirva, que vai servir para a geração, que vai servir para pessoas, que vai levantar a mente de pessoas, que é erguido, que não se deixa ser a sua mente território de Satanás. Você não é território de Satanás. A sua mente, o teu coração, o teu espírito, a tua vida, o teu diálogo com Deus é muito maior do que os planos de Satanás no seu cotidiano, na sua vida. Então, os planos de Satanás de te frustrar, de te magoar, de definhar, são muito menores. Você não pode acreditar na potencialidade do inimigo e desacreditar na potencialidade de Deus. Isso não é coisa de cristão. Eu vou te dizer que isso não é coisa de cristão. Você não é uma pessoa devota. Você é um crente que crê fielmente em Deus. E por você crer, você acredita no poder do Senhor e no lugar do Satanás na sua vida. Sabe qual é o lugar do diabo na sua vida? Nenhum. Ele é um derrotado, um perdedor. E não precisa ter medo quando você fala isso. Você não precisa ficar receosa, você não fica receoso quando você escuta que o inimigo é um derrotado na tua vida. Ele é. É o inimigo, gente. Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você sabe qual é o lugar que espera ele? Você sabe qual é o papel dele? E quais são os sentimentos para com as pessoas? Quais são as suas atitudes para com as pessoas? Quais são as suas palavras com as pessoas? Parece com as falas de Deus? Parece com as atitudes de Deus? Parece com os pensamentos de Deus? Ou se parece mais com a do inimigo? Nós, muitas das vezes, temos que colocar uma balança sobre nós e vermos se nós estamos mais parecidos com o nosso Criador, com o nosso Pai ou com o inimigo, que nós todos os cultos vamos e botamos debaixo dos nossos pés. Está na hora da gente passar um pente fino e se entregar como um sacrifício puro diante de Deus, como holocausto diante do altar. Seremos as tendas da presença. Carregaremos essa presença do Senhor. Você sabe o que eu estou falando? Você é tenda da presença. Então, eu quero parar o vídeo, mas a graça de Deus está aqui muito grande. Aleluia. E fica com essa palavra em nome de Jesus. Um abraço.